andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Que privilégio. Você caminhar ao longo da sua vida com Deus e viver tão intensamente a sua fé ao ponto de Deus tomar você para Ele. Pouco se sabe sobre Enoque, mas em poucas passagens nós descobrimos que ele não era como a maioria do seu tempo. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 5, está escrito: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois, antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Enoque, ele andava na presença do Senhor. Mas o que acontece quando alguém não anda mais na presença de Deus? Enoque desfrutou de um privilégio único, amados. É o que está escrito na palavra. Por quê? Porque ele não negociou essa presença. Ele não desprezou a relevância desse relacionamento. Ele não foi negligente na sua vida com Deus. Ele obteve bom testemunho ao ponto de dizer que Deus se agradou dele. É o que a Bíblia diz. Nós ficamos maravilhados com o desenvolvimento de uma criança. E eu imagino como Deus olha para o homem, espiritualmente falando. Porque quando você é regenerado, numa obra de atuação plena da graça do Espírito Santo de Deus, onde você tem um novo nascimento espiritual, você se transforma em um bebê em desenvolvimento. E eu acredito que Deus, Ele deve ter uma expectativa a respeito desse desenvolvimento. Ele deve acompanhar cada ser humano que renasce espiritualmente. E nessa caminhada espiritual, Enoque foi um tipo de pessoa que só continuou agradando a Deus. Mas infelizmente, muitos abrem mão da honra que Enoque não abriu. Muitos, depois do encontro com o Eterno e experimentarem sua doce e poderosa presença, deixam-se levar pela cegueira e terminam seus dias na solidão espiritual. Mas o que acontece quando alguém não anda mais na presença de Deus? Abra o livro dos Juízes, no capítulo 16. Vamos do versículo 19 ao versículo 21. O que acontece com alguém que não anda mais na presença de Deus? Juízes, capítulo 16, do versículo 19 ao versículo 21. Todos acharam? Está escrito: então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono,
Disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. Amados, o que acontece quando alguém não anda mais na presença de Deus? Olha o triste quadro de Sansão. Nós encontramos Sansão nesse momento triste de sua vida. Mas a história dele não começa aqui. Sansão, ele é um milagre de Deus, porque a sua mãe era estéril, não podia gerar filhos. Ela foi visitada pelo anjo do Senhor, e o anjo do Senhor comunicou que ela iria gerar um homem, e esse homem iria ajudar ele ia começar a libertar Israel do jugo dos filisteus. Então Sansão, ele nasceu como um milagre. Dentro da impossibilidade ele foi gerado. Deus cumpriu a promessa. E muito mais do que isso, além de ser um milagre vivo, Sansão tinha uma coisa que muitas pessoas nascem sem conhecer e sem saber, e vivem e passam às vezes a vida inteira sem ter essa noção. Do quê? Do que significa uma vida de consagração a Deus, uma vida separada. Algumas pessoas passam a vida inteira alheias a Deus, a parte. Em Juízes 13:5 está escrito: porque eis que tu conceberás e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então Sansão deveria viver uma vida de consagração, sem contaminações, pois teve o privilégio de ser escolhido e recebeu uma unção espiritual em comum. Ele foi formado no ventre de sua mãe com essa unção, amados, com a promessa. Mas ele deveria levar uma vida de consagração, consagrado ao Senhor. O voto de Nazireu consiste em se abster de certos elementos, de se abster de certas condutas que não contaminam só a carne, contaminam a alma. A mãe dele, gerando ele em seu ventre, não poderia consumir nada que viesse da uva, nem beber bebida alcoólica. Ela deveria se abster de tocar em cadáveres, e ter contato com coisas impuras, e comer coisas impuras. Então Sansão, ele foi gerado desde o ventre da sua mãe em consagração. Havia um propósito especial para a vida daquele menino no ventre da sua mãe. E ele, quando crescesse, deveria continuar seguindo esse propósito. Mas o que acontece com Sansão? É o que acontece com qualquer cristão. Todo cristão é chamado para uma vida de santidade, de separação das contaminações do mundo. E a principal recompensa é a presença de Deus em sua vida. Sansão, ele tem outro privilégio. Ele já nasce sabendo que há um propósito para ele existir.
Quantas pessoas você conhece que estão perdidas na vida porque simplesmente não encontraram o sentido da própria vida? Não sabem para que vieram ao mundo. Vivem uma existência vazia. Preenchem esse vazio com todo tipo de coisa. Alguns preenchem esse vazio com conquistas amorosas. Outros preenchem esse vazio com consumismo. Outros preenchem esse vazio com drogas. Outros preenchem esse vazio com excesso de iniquidade e carnalidade. Por quê? Porque não encontraram ainda o sentido da própria vida. Estão perdidos, vivem à deriva. Sansão não. O propósito dele existir era nobre. Ele nasceu para libertar Israel do jugo filisteu. E uma unção especial de Deus estava nele para se cumprir esse propósito. Muitas pessoas desconhecem o valor que tem a própria vida. Toda a vida é valiosa para Deus, amados. A pessoa aparentemente mais miserável que você possa encontrar na rua, ela tem o mesmo valor que você tem para Deus. Deus não olha o exterior do homem, Ele olha o interior. Tem muita gente abastada aí, e por fora, com tudo, que são os mais miseráveis de todos. Sansão tinha um propósito para a sua vida. Então Sansão é fruto de um milagre. Sansão recebeu o privilégio de poder viver uma vida de consagração. Sansão tem um propósito, uma direção à própria vida. Mas o que Sansão faz com tudo isso? Sansão simplesmente desconsidera isso tudo. Deixa de andar voluntariamente na presença de Deus. Troca a honra de gozar desse privilégio para ter comunhão e desfrutar de todos os prazeres que a carne oferece. Mas, amados, na vida da fé, nada acontece no estalar de dedos. Nenhuma queda começa na consumação do pecado. A queda já começou muito antes no coração do homem. A consumação só é a última gota do balde que faz transbordar tudo. Sansão, ele sentia essa presença que o tomava com uma força sobrenatural. Mas ele insistia em trilhar o caminho do erro. Em primeiro lugar, uma vida de consagração, de separação, sem contaminação, exigia dele como homem o quê? Se tomasse uma esposa dentro do povo dele. Sansão se apaixona por uma jovem gentia, estrangeira. Os pais questionam: filho, não tem mulheres no meio do nosso povo? Você vai escolher uma do meio daqueles incircuncisos filisteus? Não, meu pai, é essa que eu quero. Indo conhecer a família, Sansão se aparta um pouco dos pais no caminho. E o que é que sai ao encontro de Sansão? Um leão jovem. A Bíblia diz que Sansão foi tomado pelo Espírito de Deus e ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, com as próprias mãos. Largou o cadáver do leão e continuou a sua jornada. A Bíblia diz que tempos depois,
Ele volta pelo mesmo caminho. Ele lembra do leão que ele matou e vai dar uma olhada no cadáver. Quando ele chega no cadáver, ele encontra um favo de mel, uma colmeia, dentro da carcaça do leão. Ele toma um favo de mel daquela carcaça, sai sorvendo pelo caminho e, pasmem, ainda dá aos pais. Ah, pastor, isso não tem nada demais. Tem, meu querido, o nazireu não pode tocar em um cadáver. Sansão caiu quando tocou no cadáver? Não. Sansão caiu quando ele vinha pelo caminho pensando, eu vou dar uma olhada naquele leão que eu matei. A queda começa no campo das ideias, amado. Não é no ato consumado. Jesus coloca o adultério em que posição? Ele diz que se o homem olhar com um desejo impuro no coração para uma outra mulher, ele adulterou com ela. O adultério não é o consumir a uva, é o cobiçar a uva que não é sua, mano. Sansão, ele estava em degradação espiritual, porque a degradação moral já tinha tomado o coração dele. E o que acontece quando alguém não anda mais na presença de Deus? Sansão entrou num ciclo de frustrações emocionais. Por quê? A noiva, o pai dela, deu como mulher o padrinho de casamento de Sansão. Sansão está lá, pega um cabrito, vou ver minha esposa. Quando chega, o sogro diz, não, você não pode entrar. E Sansão, por quê? Eu achei que você não gostava mais da minha filha. Você demorou tanto tempo, eu dei para o seu amigo de honra, para o seu padrinho de casamento. Companheiro de honra, padrinho de casamento. Sansão fica revoltado. E agora, além da frustração emocional, ele entra numa seara muito complicada. Ele entra num ciclo de violência. Ele pega raposas, amarra feixes, toca fogo e solta essas raposas arrastando tições de fogo no meio da plantação dos filisteus. Provoca um grande incêndio. Aí os filisteus procuram saber quem fez isso. Ah, foi o genro. Ah, vamos lá na casa dele agora. E os filisteus queimam o ex-sogro e a ex-noiva de Sansão. Sansão fica revoltado e vai e se afunda ainda mais. O que ele faz? A Bíblia usa a palavra carnificina. Sansão promoveu uma carnificina em meio aos filisteus. Não terminem não, amados. Quando você entra num ciclo de causa e efeito por conta do pecado, cada novo ato seu vai ter uma consequência pior do que o anterior. Sansão toca fogo na plantação. Os filisteus matam o pai e a ex-noiva dele. Ele mata filisteus. Os filisteus levantam o exército e cercam Israel. E o povo de Israel questiona: o que está acontecendo? Vocês vêm fazer guerra conosco? Qual é o motivo? Não fizemos nada. O motivo é Sansão. Nós queremos Sansão. E os israelitas vão até Sansão. Acham ele escondido na fenda da rocha. E dizem: Sansão, nós vamos ser aniquilados pelo exército filisteu. Aí Sansão diz: se eu me entregar para vocês, vocês prometem que vocês não me matam, porque eu não quero morrer pela mão do meu povo. Eles dizem: tudo bem, Sansão. Amarram ele e levam ele amarrado. Amados, olha o ciclo em que Sansão entrou por conta de ter deixado de andar na presença de Deus, por preferir ouvir mais o próprio coração, seguir os seus desejos carnais. Sansão foi levado a uma situação de humilhação pública. Sansão foi levado a uma frustração.
emocional. Tudo porque deixou de andar na presença de Deus. Então assim fica a vida de quem um dia foi templo do Espírito Santo e abriu mão do status de filho amado, porque preferia o status de filho pródigo. Ei, me dá minha herança, eu vou cuidar da minha vida, eu quero sair da casa do Pai. E saem da casa do Pai e vão viver espiritualmente por conta própria. E o que acontece? Assim como o filho que abre mão da casa do pai, de ficar em sua presença, de desfrutar da sua amizade e amor, aquele que um dia teve intimidade com o Espírito Santo de Deus, um dia desejará comer aquilo que os porcos comem e nada lhe será oferecido. Essa é a realidade de todo filho pródigo. E é um padrão que eu sempre vejo se repetir na igreja, infelizmente. As pessoas passam por aquela porta. Elas são ministradas. Elas são renovadas no Senhor. Elas adquirem um novo fôlego, uma esperança. Elas começam a andar espiritualmente diferentes. Mas na primeira bênção, no primeiro alívio, elas desaparecem. Me dá a minha herança, eu vou cuidar da minha vida, eu não quero compromisso. Ninguém sobrevive fora da comunhão do corpo de Cristo espiritualmente por muito tempo. Sansão, no coração dele, já estava longe do Pai há muito tempo. Contudo, Deus ainda dá a Sansão uma segunda chance. O Espírito vem mais uma vez sobre ele, enquanto ele era levado pelos filisteus amarrado. Os filisteus começaram a escarnecer dele. Se jubilaram porque estavam levando aquele inimigo poderoso amarrado. O Espírito Santo de Deus vem mais uma vez sobre Sansão. Ele rompe as cordas, acha uma queixada de jumento, ainda fresca. Vocês percebem como Sansão está contaminado pelo engano, amados? Pela cegueira espiritual. Será que ele precisava tocar em outro cadáver para ter livramento dos filisteus? Deus não deu a ele uma força sobrenatural? Com a força que ele tinha, ele não poderia subjugar todos aqueles homens, não. A Bíblia diz que ele pegou a mandíbula de um jumento fresca, um cadáver fresco. O que significa um cadáver fresco, amados? É um cadáver que ainda fede, que ainda está em estado de putrefação. Mas aquele que está mergulhado na iniquidade não vê mais a diferença. Foi como eu falei na ministração da manhã, amados. Tem muita gente com cocô de cachorro na sala e finge que não está ali. Só por quê? Porque depois de muito tempo que você se acostuma com o mau cheiro, é bloqueado neurologicamente. Continua ali, mas você finge que não está. Só porque você não está sentindo. Quanto mais distante de Deus, menos se sente a presença dele. Quanto mais distante do Espírito Santo de Deus, mais você fica suscetível à cegueira espiritual e à carne. E Deus dá uma segunda chance, contudo, apesar de se livrar da morte, Sansão volta a cometer os mesmos erros. A primeira providência depois desse livramento foi fazer sexo com uma prostituta. Amados, está escrito em Hebreus 6, do versículo 4 ao versículo 6. É impossível, pois,
que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignômia. Sansão fez isso. Sansão foi longe demais, amados. E muitos cristãos equivocados estão indo longe demais. Há uma consequência, amados. Há um dano, não só espiritual e moral. Toda ferida mais contundente deixa uma cicatriz. Com o tempo ela para de doer, mas a cicatriz fica lá como uma lembrança do que aconteceu. Eu fui ferido aqui. Só que o pecado não deixa feridas. O pecado, ele deixa você aleijado. Só tem um jeito. Só tem um jeito, amados. É Jesus Cristo em sua vida. Moralmente falando, nossa sociedade está falida. Falida. Na época de Sansão, a iniquidade estava tão proeminente que Deus não pegou alguém que já estava vivo. Ele gerou um novo para desde o ventre ser consagrado e ser diferente de todo mundo. Mas esse que foi desde o ventre, que teve essa oportunidade, que teve toda essa unção, que teve tudo isso sobre ele, ele desprezou. Ele rejeitou. É impossível, amados, para um homem caído sozinho restaurar sua comunhão espiritual com Deus. Uma atitude irreverente, uma rebeldia natural e uma insensibilidade são características daqueles que não andam mais com o Espírito Santo de Deus. Eles têm uma resistência. Mas o que acontece com alguém que não anda mais na presença de Deus? Acontece o que aconteceu com Sansão, amados. Capítulo 16 de Juízes. Versículo 19 ao 21. E depois vamos pular para o 25, está escrito assim: então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. Ele perdeu a unção que estava sobre ele, a unção sobrenatural que Deus deu a ele. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado no seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda desta vez, como dantes, e me livrarei. Não se livrou não, meu querido. Se você for muito longe no pecado, vai chegar um momento em que você vai ter essa confiança. Não, eu vou lá, vou voltar para a igreja. Não, eu vou orar, buscar Deus. Entra numa situação tão complicada a sua vida, que você pensa que você ainda goza do mesmo prerrogativa que você gozava antes, do mesmo privilégio que você tinha antes, quando você andava em santidade, quando você andava em retidão. Não goza, não tem, meu querido. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que diz. Amém. Sansão acordou e disse: mais uma vez eu vou me livrar. Não, não se livrou não. Está escrito aqui, amados.
Versículo 21. Porque ele o quê? Não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Por que ele não sabia, amados? Porque ele não conseguia mais ver a diferença da presença de Deus ou da ausência de Deus, amados. Ele não conseguia mais distinguir a diferença. No versículo 25 está escrito, desculpe, então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam o moinho no cárcere. No versículo 25 agora, alegrando-se-lhes o coração. São os filisteus, viu? Disseram, manda vir Sansão para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. O que acontece com alguém que não anda mais na presença de Deus, amado? Acontece o que aconteceu com Sansão, destituído de força, cego, tratado como um animal de carga e palhaço na mão do inimigo. Vira um palhaço. Você já viu aqueles homens que perdem a noção do ridículo em seus pecados? Eu já vi isso de perto. De muito perto. Se tornam palhaços na mão do inimigo. Eu quero dizer uma coisa para você aqui nesta noite. Se assim tem sido a sua vida, se você está ouvindo essa palavra e ela está revirando as suas entranhas, levando você a um novo entendimento de uma necessidade mais profunda de comunhão com Deus, de compromisso, de consagração, de uma vida de santidade. Se você está sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus, nesse momento, através dessa pregação, se você foi longe demais do que lhes agrada a Deus, se em vergonha você tem vivido a sua vida, saiba, amados, que assim como para Sansão, ainda houve uma oportunidade. Há uma oportunidade para você. Porque Deus, Ele é misericordioso. Olha o que está escrito no Salmo número 86, versículo 15 ao versículo 17. É linda essa palavra. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece-te de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do seu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Há esperança para você que se arrepender. Há esperança para você que buscar no Senhor o consolo, o conforto, a força, a renovação, a restauração que você necessita. Deus é misericordioso. É misericordioso. Ele é compassivo e cheio de graça, Ele é paciente e grande em misericórdia e em verdade. Basta você clamar. O salmista clamou, volta-te para mim. Ou seja, onde estava o Senhor olhando para outra direção? Deus está olhando nessa noite para este lugar. Quantos dirão a Ele, Senhor, volta-te para mim, olha para mim? Para terminar, amados, Sansão, enquanto era o palhaço da corte dos filisteus, no templo de Dagom, Dagom era a divindade dos filisteus, eles estavam comemorando, celebrando a vitória sobre Sansão. Os príncipes, toda a corte, os nobres estavam reunidos na casa de Dagom.
Eles disseram: traz Sansão aqui que a gente quer se divertir um pouquinho com aquele palhaço. E trouxeram ele e começaram a escarnecer. Mas Sansão, assim como o salmista, fez uma última oração ao Senhor. Ele disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus. Amados, Sansão está clamando por misericórdia, por pelo menos um lampejo, por pelo menos uma gota de graça. Ele sabe que está condenado, que não resta muito tempo para ele, mas ele quer, em um ato de redenção, derrubar a afronta a Deus. Qual é a afronta a Deus? Todo ídolo é uma afronta ao verdadeiro Deus. A casa de Dagon não poderia permanecer de pé. A Bíblia diz que o mesmo menino que trouxe, que o colocasse entre as colunas da casa de Dagon. E Deus, em sua misericórdia, mais uma vez veio com uma unção sobre Sansão, que em arrependimento orou e buscou ao Senhor. O que é que isso diz para você nesta noite? Diz que nunca é tarde demais para se voltar a Deus. Nunca é tarde demais de voltar a andar com Deus. Enoque, ele andava com Deus. Ele agradou tanto ao Senhor que o Senhor o tomou para si e ele nem experimentou a morte. Sansão representa todos aqueles, amados, que têm um lampejo, que têm um encontro com Deus, que têm uma oportunidade dessa revelação maravilhosa que a Bíblia diz, mas desprezam por conta dos prazeres mundanos. O apelo da carne é mais forte, o desejo de se satisfazer o próprio ego, a própria vaidade é mais poderoso. Oh, meu querido, minha querida, me perdoe por minha sinceridade, mas o discípulo, todo aquele que já andou com Deus e deixa de andar com Deus, é virar palhaço na mão do diabo. Mas se houver arrependimento genuíno, se houver uma busca sincera por conserto, da mesma forma como Deus veio sobre Sansão, eu sei que você não é como Sansão. Sansão foi longe demais. Ele matou muitos homens por motivos fúteis. Ele fez uma aposta, foi enganado pela própria noiva. Ele matou 30 homens para roubar 30 roupas de festa. Motivo fútil. Havia muito sangue nas mãos de Sansão. Ele transgrediu todos os votos de Nazireu. Ele bebia vinho, ele bebia bebidas fortes, ele se deitava com prostitutas, ele matava pessoas, trocava cadáveres. Sansão extrapolou todos os limites. Eu imagino que aqui nesta noite não tem ninguém como Sansão. Mas se Sansão foi longe demais, em arrependimento ele buscou o Senhor e encontrou misericórdia, porque Deus não seria misericordioso com você também? A mesma misericórdia está presente neste lugar nesta noite. A mesma graça está presente neste lugar nesta noite. O Espírito Santo que vinha sobre Sansão, ele está aqui neste lugar e ele vem sobre você nesta noite. Amém. Amados, para finalizar a ministração, quando alguém volta a andar com Deus e volta a agradar ao Senhor,
corre o sério risco de acontecer o que aconteceu com Enoque. Porque está escrito: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve bom testemunho de haver agradado a Deus. Se você voltar a andar com Deus, talvez um dia você já não seja, porque Deus tomará você para Ele. A Bíblia anuncia que um dia Jesus voltará. E aqueles que estiverem vivos na volta do Senhor não verão a morte. Enoque é uma prefigura do arrebatamento da igreja. A igreja será tomada do mundo e será levada. Mas que igreja é essa? É a igreja que não abre mão de andar na presença de Deus. Que cristão é esse? É o cristão que não abre mão de andar na presença de Deus. Não abra mão da presença de Deus. Amém. Não negocie a unção do Senhor sobre a sua vida. Não apagueis o Espírito, não negligencie a sua vida espiritual. Deus vai ouvir a sua oração. E você será abençoado por Deus. Amém.